Opa! Olha só, hoje hipnose para epilação. Nossa, que diferencial é esse, hein? Gente, surgiram algumas dúvidas aqui a respeito, da epilação sem dor. Então, eu gostaria de esclarecer algumas dúvidas, de contar um pouco mais e falar um pouco da hipnose, Por que esse diferencial? Por que a hipnose pode ser um diferencial aí para muitas pessoas? E olha só, o que foi que me fez me diferenciar, O que é a hipnose, primeiramente, para a gente começar a falar, e também o porquê que eu utilizo a hipnose ali para controlar a dor das pessoas. Então, é o seguinte, gente, a hipnose, ela é ali um conceito, um relaxamento profundo. Então, você ativa ali dentro daquele processo de relaxamento, você faz com que a pessoa entre num estado profundo de relaxamento e com isso, deixa eu colocar aqui nosso tema da live de hoje, tá? Hipnose para epilação sem dor. Então, gente, olha só. Vendo ali a questão dos clientes, vendo ali a questão de muitas pessoas realizar ali o processo de epilação. Então, a gente fazia ali a remoção dos pelos da cliente, tinha todo o processo de melhorar o tecido, de favorecer a hidratação, vários diferenciais. Mas aí, sabe o que o cliente falava para mim? Olhava para mim e dizia assim, poxa, Gel, sua epilação é maravilhosa, sua mão é maravilhosa, mas essa dorzinha... Então, toda vez que eu ouvia essa questão, dessa dorzinha, eu ia lá e buscava muita coisa que fosse eliminando a dor. Então, eu busquei pulseiras, eu busquei pós-anestésico, eu usei diversas coisas buscando encontrar ali uma solução para entender o que eu poderia estar utilizando. E aí, foi quando eu encontrei no meio da hipnose, falando sobre hipnose, E a hipnose nada mais é do que você colocar a pessoa em um estado, de relaxamento profundo, como se fosse ali uma meditação. Então, ela faz como se fosse essa meditação, ela não está dormindo de forma alguma, ela vai estar te ouvindo, ela vai estar sempre em contato ali com você, E você já deve ter ouvido, muitas vezes aí na televisão ou apresentado. Gente, a Claro veio me mandar mensagem agora. E aí você ouviu muitas mensagens ali, muitas coisas, falando ali na televisão a respeito de hipnose. E por conta disso, ficou curioso, será que realmente funciona, Isso só pode ser mentira, não pode ser verdade. E então, quando eu fui buscar novos conhecimentos em relação à hipnose, quando eu encontrei isso, eu fiquei lá, imaginando, será que realmente isso pode acontecer? Obrigada, boa noite, sejam todos bem-vindos, tá? E então, quando eu fui buscando, essa questão ali da hipnose para trabalhar com as pessoas, para eliminar a dor em si, Então, olha só, hipnose é um estado de relaxamento que você ali coloca a pessoa em um estado, que é chamado de transe. Esse transe pode acontecer normalmente com a gente. Sabe aquele momento que você para e fica olhando para o nada, fica só imaginando as coisas que você tem para fazer, o que você vai fazer, o que você não vai fazer? Mais ou menos isso, tá, gente? Então, tem gente que morre de medo de hipnose, não conhece, acha que alguém vai comandar a mente da outra pessoa. E nada disso, tá? Não existe uma mente mais forte dominando uma mente mais fraca, nada disso. O que a gente faz é conduzir a pessoa, porque é mais difícil você entrar em transe assim sozinho, tá? Do nada. Você chegar ali e relaxar sozinho. Se fosse assim, todo mundo ia viver relaxado. Por quê? Nossa, relaxar é tudo de bom, A gente consegue relaxar músculo, melhorar dores, melhorar o corpo, melhorar muita coisa através do relaxamento. Então, o que a gente faz, Tá ali, concentra, estimula a concentração da pessoa, estimula ali a questão do relaxamento dela e, consequentemente, você, quando coloca a pessoa ali no estado de transe, você consegue, sim, bloquear, que são as sinapses de dor, tá? Olha só, sinapses de dor
é o que chamamos de mensagens. Imagina só a mensagem lá do WhatsApp, que você vai mandar ali para outra pessoa. Então, você vai mandar uma mensagem para essa pessoa e, consequentemente, a pessoa que está do outro lado, ela vai receber a mensagem. Quando você faz a hipnose, você está como se você estivesse mandando essa mensagem para a pessoa, tá? Então, você está ali do outro lado, conduzindo ela ali no processo de relaxamento. Então, quando você faz esse processo, esse passo a passo de relaxamento, e aí foi o que eu fiz, né? Estudei, busquei vários estudos, várias coisas sobre hipnose. E então, com o tempo, eu comecei a aperfeiçoar, a ver o que eu poderia tirar, o que eu não poderia tirar, como era que eu poderia fazer. Pronto. Dentro desse processo, como faço para relaxar? Pronto. Como é que a gente faz para relaxar, né? Dentro da hipnose, a gente faz o quê? Condução. Primeiro a gente conhece a pessoa, depois a gente vai lá e monta todo o passo a passo. Então a gente vai lá com técnicas, né, que são lá de antigamente, como Sdale, como... Nossa, agora me fugiu da mente, mas são muitos. Então tem um passo lá e você faz o seguinte, né? Você entra nesse processo de relaxamento, a pessoa que está conduzindo você, ela vai conduzindo passo por passo para fazer com que você entenda o que é relaxamento. Primeiramente, gente, a gente tem o quê? Que é chamado de nosso fator crítico. O que é fator crítico? Pelos neurocientistas, eles falam o seguinte, que tem uma parte do nosso cérebro que é capaz, né, de identificar ações e dizer o que é certo e o que é correto, tá? O que é que a gente faz, o que é que a gente não faz, o que isso faz. Então, isso são chamados de ações, né? Pela hipnose é chamado de fator crítico. Mas pra gente, para os neurocientistas, né, essa parte do cérebro, ela comanda todas as ações. É o que faz você dizer se você está indo pelo caminho certo, se você está indo pelo caminho errado. Então, quando você acaba rebaixando esse fator crítico, o que a hipnose faz é nada mais do que rebaixar esse fator crítico. E ali você fica num estado como se você estivesse em um sono profundo, tá? Então, quando você fala, né, quando você faz todos esses processos, que você entra, encaminha a pessoa para esse estado de relaxamento profundo, você deixa ela ali, né? Enquanto você está epilando, enquanto você está ali realizando o seu procedimento, ela está relaxada. Contudo, né, olha só que incrível que acontece. Quando a gente faz esse processo aqui de relaxamento na pessoa, quando a gente induz ela ali na hipnose para realizar a epilação, pode ser em qualquer parte do corpo, tá? Não precisa dizer se regiões específicas, você pode realizar em qualquer parte do corpo, sim. Então, quando você coloca ali a pessoa no estado de transe e você relaxa ela, você coloca ela em transe, em estado de hipnose, ela, por consequência, relaxa a tal ponto que os pelos eles são mais favorecidos para retirar. Então, imagina só, tô aqui com a pontinha do meu lápis que quebrou, né? Então, você põe a tal ponto, né, que a pessoa vai relaxar, os ósseos dela vai relaxar também. E aí, quando você retira os pelos, eles têm a maior facilidade de remoção. Então, quando eu fui descobrindo isso através da hipnose, que fosse possível realizar o processo de hipnose, muitas pessoas não acreditaram que fosse possível, tá? Muitas epiladoras, não, porque não existe nenhum método que possa eliminar a dor. E sim, gente, existe. Então, eu fui lá, acreditei que realmente fosse possível, sim, eliminar a dor da pessoa no processo usando a hipnose. Não foi difícil, tá? Não foi difícil, eu só precisei pegar alguns passos, pegar algumas informações e juntar e fazer um passo a passo mais rápido, tá? A hipnose em si, ela é demorada. Então, eu peguei e fiz o quê? Com um processo que eu pudesse realizar em 10 minutos, algo que fosse realizado em 3 horas, em 2 horas. Então, eu simplesmente simplifiquei, fui tentando simplificar, porque realmente na vida de epiladora é
realmente complicado. Então, a gente tem muitos atendimentos ali a fazer e tal. Então, consequentemente, eu fui aprimorando mais e mais e mais a técnica de depilação. E aí, quando os clientes estavam ali, deitadinhos, e eu tinha essa sensação, né? Queria realmente fazer esse procedimento, eu queria que realmente eles deitassem na maca e não sentissem dor, já que alguns falavam que a dor incomodava e tal. Então, de repente, né, eu consegui encontrar no meio a solução da hipnose. E a hipnose, falando muito assim, né, as pessoas me perguntam, Jéssica, vai controlar a mente? Não, gente, não tem mente mais forte com mente mais fraca dominando ali o processo. Quem conduz o processo de relaxamento, a gente só ensina a pessoa a relaxar dentro do que ele chega ali apresentando. Então, a personalidade da pessoa é que vai dizer. Quando a gente faz esse processo, né, esse passo a passo ali, colocando a pessoa no transe, ela consegue relaxar e, por consequência, ela consegue também anestesiar a pele dela, a região que vai ser epilada. Então, é muito incrível, porque você pega uma memória, a hipnose é assim, é como se fosse ali o desktop do computador. Então, você tem ali, né, aquela parte do computador que fica ali várias janelinhas. E aí, a nossa mente é assim, você tem ali várias janelinhas. E cada janelinha daquela, várias pastinhas daquela, contém as memórias. Dentro dessas pastas, contém memórias e memórias de memórias. Então, são várias pastinhas contendo memórias. Quando você pega e acessa uma memória dessa, por exemplo, uma pessoa que já tomou uma anestesia na vida dela, ela sabe como é a sensação. É que nem você ter colocado a mão no congelador, você sabe a sensação que é. Se você já tomou anestesia, você lembra dessa sensação. E se eu te perguntar agora, você exatamente, puxa, realmente eu lembro. Então, quando você lembra, então o que a hipnose faz? Ela acessa essa memória e ela traz aquela memória naquele momento, naquele instante, tá? Então, aí acontece, né, o processo ali de relaxamento. Não entendi aqui. Minha musculação. Então, pronto. Então, quando você faz o processo ali, né, do relaxamento, quando você faz ali o processo da hipnose, você consegue fazer a pessoa ali relaxar o corpo, relaxar a mente e ela ali enfatizar. Então, nossa, parece uma história assim, você contando, mas é muito incrível. E só a pessoa sentindo realmente, né, para ver que realmente, né, como é que funciona ali o nosso funcionamento, nossa mente, o nosso corpo. E a nossa mente que comanda todo o nosso corpo. Senão, a gente não ia conseguir andar, senão a gente não ia conseguir falar. Então, todos esses passos aí, eles são, né, graças, né, a gente consegue graças à nossa mente, que induz a gente a fazer isso. E quanto mais a gente faz isso, né, cada memória, desde o tempo em que a gente era um embriãozinho, gente. Então é incrível quando você vai ver lá, tem os neurocientistas contando, né? Depois eu vou montar para vocês direitinho essa questão, como é que funciona. Então tem lá, né, todas as memórias desde o tempo que a gente era um embriãozinho. Então, com o tempo a gente vai acessando essas memórias e vai trazendo aqui, né, no nosso subconsciente como se fosse um sonho. Então, a pessoa pode se imaginar ali dentro do momento, no lugar que ela quiser, como ela quiser, com quem ela quiser. A pessoa que domina a mente. E ela tem a sensação mais incrível, porque se a pessoa já foi para um lugar diferente, por exemplo, é uma pessoa que quer ir para uma praia. Olha só. A Nete colocou aqui uma pergunta muito boa. Gel, boa noite. Esse processo de hipnose acontece através da respiração? Olha só, gente, incrível. E acontece através da respiração também. Então, é um processo no qual também é ativado com a respiração, tá bom?
Então, assim, gente, a nossa mente comanda a nossa respiração comanda também, e a gente consegue realizar aquele procedimento fazendo com que a pessoa relaxe, tá? Quando ela relaxa, mas não é só relaxar a pessoa, tá? Falando assim, parece ter muitos passos, mas é bem rápido, é bem tranquilo. Então, quando você consegue relaxar a pessoa nesse processo ali, né, o relaxamento profundo, que você consegue chegar ali no momento que a pessoa consegue anestesiar a pele dela, ela já entrou em um estado profundo. Então, quanto mais profundo, mais anestesiado fica, e realmente você consegue, é tão profundo, gente, é tão assim que você consegue até fazer uma cirurgia, né? Você consegue abrir uma pessoa ali realizando hipnose. Inclusive, hipnose era uma das técnicas usadas lá antigamente, antes de se criarem a anestesia química. Eram usados a anestesia. Inclusive, os médicos percussores aí da hipnose foram quem trouxe ali a hipnose para dentro, né, do mundo, do universo. Então, os médicos utilizavam a hipnose para anestesiar pessoas, porque antigamente, imagina só, abrir uma pessoa sem anestesia nenhuma. Então, era complicado. Na verdade, passo a passo, gente, você vê exatamente o primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto passo, quinto passo. E para cada passo você precisa entender o porquê, tá? Inclusive, gente, o que aconteceu, quando eu fiz o meu primeiro curso de hipnose, eu queria hipnotizar todo mundo, tá? Eu queria fazer epilação sem dor em todo mundo. E aí aconteceu o seguinte, nem todo mundo era susceptível. Só que eu, Jéssica, não me conformo com o não. Então, fui buscar mais outros cursos, neurociência, hipnose, muitos cursos de hipnólogo aí muito famoso, inclusive, porque eu queria uma resposta. E aí comecei a entender que para cada pessoa eu precisava entender a pessoa e eu precisava ali colocar um passo a passo. Então, cada vez que eu ia lá, eu trazia um pouquinho, tá? Então, a hipnose em si, a hipnose normal, se eu fosse fazer hoje a hipnose do jeito tradicional, eu demoraria umas 3 horas. Imagina só, fazer uma epilação em 3 horas. Eu tinha que aperfeiçoar o negócio, né? Tinha pessoas que ia ter que demorar isso ou mais. Então, eu tinha que aperfeiçoar. E aí, eu fui trazendo o quê? Puxando mais. Fui aperfeiçoando e modificando. Quanto mais eu modificava, mais resultado eu tinha. Então, não dava, né, para fazer isso em 3 horas, muito tempo. Então, eu fui fazer o quê? Aperfeiçoar. Então, em 3 horas, eu transformei em 10 minutos. Então, o mesmo tempo que eu estou epilando é o mesmo tempo que eu estou induzindo a pessoa. E aí, cada elemento, cada passo, cada coisa era uma história. Então, quanto mais no processo a pessoa entrava, mais eu conseguia realizar. Então, imagina só aqueles casos de foliculite. Gente, é incrível, por quê? Quanto mais foliculite, né? Foliculite é um processo inflamatório. E ali a gente vai fazer a epilação, não é isso? Só que com a hipnose em si, não acontecia a foliculite. O processo inflamatório ele era estagnado, ele era parado ali. Então, quanto mais, né, a pessoa envolvia e quanto mais a mesma pessoa entrava no estado de hipnose muito mais rápido, ficava. E hoje, inclusive, tem pessoas que fazem conversando e elas não sentem dor. Porque existem nociceptores no nosso corpo, são estimuladores de dor. É o que faz a gente sentir dor. Então, esses nociceptores, eles vão dar o estímulo lá na nossa coluna vertebral e vai chegar até o nosso cérebro. Nesses estímulos de dor,
tá? Então, isso acontece o tempo inteiro. Qualquer procedimento que você vai realizar, lógico, óbvio, né? Vai ter um processo ali de dor. E quando a gente consegue bloquear esses nossos receptores, tá? Fazendo o bloqueio deles, que são estímulos mais profundos, você consegue entrar ali, né? Fazer com que a pessoa retorne e ela tenha uma memória, ela cria uma memória de aprendizado logo depois. Então, quando você estimula, ou seja, recapitulando aqui, quando você estimula a mesma pessoa no mesmo processo várias e várias vezes, ela cria uma memória disso, ou seja, ela aprende que aquele processo que você acabou de fazer ali, ele não tem dor, entende? Então, ele não tem dor. Consequentemente, a próxima vez, de novo, não tem dor. Consequentemente, depois, de novo, não tem dor. Então, por consequência disso depois, se torna um procedimento normal. Entendeu? Quanto mais você vai tendo isso, porque o que é a dor em si? A dor, gente, nada mais é do que aquele botãozinho ali vermelho, sabe? Piscando. Alguma coisa está acontecendo. Isso aqui não é normal. Olha, situação de perigo, tá? Então, é algo para você ver, por exemplo, você se corta e aí tem dor. Por que tem dor? Porque é para você, te avisando que você se cortou e que você precisa ali realizar um procedimento, um curativo, estancar aquele sangramento e tal. No processo de epilação, o que que acontece? Os nossos pelos, o pelo do nosso corpo, ele é removido todos os dias. Todos os dias tem troca. Todos os dias cai pelo, todos os dias nasce pelo e por aí vai. Só que isso não dói, tá? Então, retirada dos pelos dessa forma não dói de jeito nenhum. O que acontece quando a gente remove os pelos por conta própria? Lógico que dói, porque tá avisando, olha, isso aqui não é normal, remover os pelos antes da hora. Então, quando a gente faz isso, né, essa remoção dos pelos, logo tem ali a mensagem, o sinal da dor. Olha só, falando de hipnose. Então, logo após, né, tem ali o estímulo, o sinal da dor. Ponto. Você estimulou, recapitulou ali o estímulo de dor e, por consequência, você vai fazendo ali todo esse processo, tá? Entrando. E quanto mais a pessoa entra, por exemplo, eu tenho clientes mesmo de 1 ano que realizaram epilação sem dor, tá? Então, hoje é normal para elas. Por quê? Quanto mais a pessoa passa pelo estímulo, esses nossos receptores, eles são recapitulados e estimulados ali com um processo de que não há dor, não há com que se preocupar. E quanto mais você retira, aí logo após você retirou os pelos, entendeu que há um processo ali inflamatório, tal, foi gerado, lógico, dor. Quando você bloqueia esses sinais, esses canais, mentalmente, então a pessoa mesmo faz esse processo mentalmente ali de bloquear essas sinapses de dor. Então, quando ela entende o que é relaxamento, quando ela entende o que é o processo, ela consegue bloquear. Por consequência, já se falava muito antigamente que quanto mais as pessoas realizavam ali o processo de cirurgias, quanto mais elas entravam ali quando utilizavam a hipnose, né? Então, em comparação com hipnose com ali anestésicos químicos. Então, ele tem o mesmo efeito ali de um anestésico que vai anestesiar ali o corpo todo, inteiro. O mesmo efeito, a mesma sensação. Você vai sentir ali, quem já foi aqui no dentista sabe, né? Você vai ali, toma uma anestesia, que é química. A química vai estimular esses processos, esses mecanismos. Então, toda a química, gente, ele estimula lá na nossa mente esses mecanismos aqui, né? Esses receptores. Então, quanto eles vão estimulando, a gente consegue estimulá-los, eles normalmente, tá? Igual a droga. Já ouviu falar na droga? A droga faz o quê? Ele estimula canais, ele estimula receptores, né?
A mesma coisa é um medicamento, também estimulam eles ali. O que a hipnose faz é cortar esses canais, tá? Não tem nada a ver com droga, nem tem nada a ver aí com medicação, tá? Outra coisa, não tem contraindicação, porque mesmo gravidinhas podem tomar, podem realizar. Então, mesmo as grávidas, inclusive, é uma coisa muito gostosa, né, de realizar o procedimento em grávidas. Porque imagina só, tudo que elas gostariam de imaginar é estar ali com o bebezinho no colo. Tá ali com o bebezinho. Enquanto elas estão imaginando, ela não está sentindo nada. Inclusive, a pessoa pode realizar o processo de auto-hipnose. Tem ali vários estudos que comprovam aí a utilização da hipnose no tratamento aí de cirurgias, de procedimentos dolorosos. Então, é muito bacana, tá? E como outras diziam, hoje, muitos profissionais que antes não acreditavam, hoje anda chorando, tá? Porque não tiveram. Imagina só, gente, quando eu comecei, imagina só, a maioria das pessoas, eu fiz imaginando em poucas pessoas, lógico, mas eu não imaginava que seria a maioria das pessoas, a base da pirâmide. Olha só, a pirâmide é as pessoas que buscam o procedimento e a base da pirâmide são as pessoas que morrem de medo. Então, olha só quantas pessoas não morrem de medo de fazer um procedimento. Né? Assim, então, foi o que a hipnose acabou ajudando, auxiliando. Entende? Então, com várias técnicas ali associadas, com várias formas ali de se utilizar, e você vai acabar outra coisa. A hipnose transforma a vida das pessoas. Ela auxilia na transformação, tá? Auxilia. Então, você tem esse auxiliar transformador no seu procedimento. Você tem um diferencial enorme no seu procedimento e você consegue fazer todas as formas ali, né, de utilização. Então, muitas pessoas tinham me perguntado já como é que você utiliza, como é essa experiência, como é essa epilação sem dor, como é que você utiliza aí a hipnose para isso, né? Tem muitas pessoas que perguntam muito sobre isso, vem no direct, vai no Instagram e pergunta sobre isso, e eu gostaria muito de esclarecer nessa questão, como é que funciona ali, como é o funcionamento da epilação sem dor. Então, realmente, eu utilizo a hipnose é um auxiliar ali para o relaxamento profundo daquela pessoa. Através disso, você consegue bloquear ali as sinapses de dor, são esses estímulos onde a pessoa sente a dor. No momento em que estamos trabalhando, estamos utilizando ali a puxada, estamos utilizando ali um procedimento, né, doloroso, então você consegue bloquear essas sinapses que são realizadas causadoras de dor e você consegue ali ter um procedimento sem dor, tá? Então, mesmo assim, apenas com a lembrança, então você consegue auxiliar a pessoa naquela memória que ela realizou um procedimento de anestésico. Ah, Jéssica, mas se a pessoa não tiver tomado anestesia? Olha só quem tá aqui, gente, minha pérola. Minha pérola é aluna lá do treinamento, né, que já realizou a epilação sem dor. Então, por consequência, você tem ali esse procedimento, né, realizando ali todo o processo, né, de epilação sem a dor, sem a pessoa sentir dor. Hoje em dia é o único no mercado que realmente é possível. Por quê? Você vai utilizar ceras. A cera ela só consegue anestesiar a superfície. Aí você não pode utilizar um produto injetável. Por quê? Uma anestesia, gente, é só para um médico que tenha pós em anestesia. Então, vários outros treinamentos, várias outras coisas em anestesia. Tá? Pra gente é muito complicado ter anestesia.
Principalmente, então imagina só você encontrar um processo de anestesia natural ainda por cima que qualquer pessoa pode utilizar. Então você não precisa ser médico, você não precisa ser graduado, você não precisa ter nenhum curso de altamente, né, de currículo, de pós-graduação, nada disso. É uma forma prática de se utilizar e natural de se usar, né? Não tem esse processo ali de agressividade, não somente um anestesista pode utilizar. Então foi o que me fez ter um diferencial enorme, decolar anos-luz. Porque não dá para contratar um anestesista para epilar. Lógico que não. Então, olha só. Se você perguntar às pessoas ao redor, eu não sabia disso. Olha só, eu não sabia disso. Que a maioria das pessoas, elas querem realizar um processo sem dor. Se você puder dizer, olha, você prefere fazer com dor ou você prefere fazer sem dor? Lógico, a maioria das pessoas vão optar por sem dor. Eu comentando isso com um colega meu de fora, ele, nossa, Jéssica, você deveria vir pra cá. E, poxa, que pena que aqui não tem. Imagina só, ter que fazer ali a epilação todo mês, toda vez ter que estar sofrendo. E uma coisa que você não precisa mais fazer isso. Então, assim, foi incrível, é incrível. Para quem ainda não sabe como é utilizado, para quem ainda me pergunta. Então, resumo aqui, que eu vou colocar depois aqui nos destaques, né, o que é a depilação sem dor. Por que utilizar a hipnose para epilar? Nada mais do que realmente a gente tirar a dor daquele procedimento. E outra coisa, não só tirar a dor do procedimento, mas ter um resultado ali, relaxamento de ósseos, remoção melhor, mais fácil dos pelos, então os pelos vão sair com mais facilidade, muito mais rápido, tá? Tem um método Express agora, que é muito mais novo, depois desse último congresso que eu fui, que eu consegui, né, ver algumas outras formas de poder ensinar para a pessoa ali. Então, deu para colocar mais coisas e se tornar muito mais rápido. Então, algo que era ainda 1 hora, eu consegui reduzir. Então, muito legal. E cada vez mais, né, cada aperfeiçoamento vai se tornando, assim, algo muito inovador, tá? E outra coisa, são vários outros benefícios, como epilação sem dor, remoção ali dos pelos, menos foliculite, então nada de foliculite, porque foliculite é a presença de pelo encravado. Então não encrava, porque é um processo que aparentemente, pronto, contando aqui, aposto que você já deve ter se batido alguma vez num canto, no armário, em algum lugar que você nem sonha que você bateu uma parte do seu corpo. E aí aconteceu que, de repente, no dia seguinte, sua perna estava roxa. E você não sabe o que foi que aconteceu, você acha que foi em algum lugar, mas você não lembra, você não sabe. Então, gente, o que acontece é que o seu cérebro ele não percebeu isso. Então, você com certeza, se bateu alguma coisa, ele não percebeu. E no momento que ele não percebeu, ou você estava distante, ou estava, não sei, em alguma coisa que estava acontecendo e você no momento, e o seu cérebro não percebeu que você tinha se machucado. Então, acontece que isso foi o quê? Você não percebe, não tem reação de dor. O estímulo é o mesmo, estímulo físico. Você bateu, gerou inflamação no tecido, óbvio, vai ficar roxo. Mas se não teve dor, é porque o cérebro não percebeu que aquilo ali foi algo que era para avisar. Então, a dor nada mais é do que isso, né? É um aviso, um sinal vermelho que algo não está certo. E quanto mais você trabalha, né, enfatizando isso, que você tem ali todos esses processos, que você trabalha ali
com o uso da hipnose? Pronto. Uma outra coisa que muita gente me pergunta: Jéssica, hipnose é coisa do capeta? Gente, imagina só, né? Místico. Não, gente, não é místico, tá? Inclusive, tem vários neurocientistas trabalhando, estudando muito a questão da nossa mente. Quando você vai entender como é que ela funciona, você vai muito mais além, tanto profissionalmente, como ajudando outras pessoas também. Então, a mente comanda o corpo inteiro. Hipnose é auxiliar, ajuda. Se você entender o processo, é muito melhor. Você consegue ajudar muitas pessoas ao seu redor. Outra coisa também, né, me perguntam: é místico ou é um processo? Preciso ser graduada para trabalhar com hipnose? Não precisa ser graduada para trabalhar com hipnose, tá? Tem os hipnotistas, tá? Que são pessoas que realmente eles aprendem a utilizar o recurso da hipnose para atuar. Então você consegue, né, realizar todos os procedimentos sem precisar ser graduada. Então qualquer pessoa pode realizar o processo, desde que ela entenda ali a questão do passo a passo. Ela vai fazer. Você vai conseguir anestesiar a sua pele e com certeza você tem aí, né, essa memória aí de uma anestesia e você consegue, né, lembrar: olha, foi assim. Quando você traz isso, gente, essa sensação anestésica, essa sensação de dormência no seu corpo, e você vai anestesiando, né, ali o processo, enquanto isso você vai relaxando ali profundamente. Quando a pessoa sai, é transformador, tanto para quem fez como para quem recebeu. Então, é algo, né, diferenciado mesmo. Então, sem dúvida, é o que as pessoas querem e foi o que me fez descobrir, né, o que as pessoas querem, que é a base ali da nossa pirâmide. A maioria das pessoas querem realizar um procedimento sem dor, sem sofrimento. E com certeza, gente, o que acabou de acontecer, assim que eu terminei, assim que eu comecei de realizar ali todos os procedimentos, foram o seguinte: quando eu comecei a trabalhar com hipnose, trabalhar ali com a questão da depilação sem dor, eu acabei atendendo muita gente, mas muita gente que nunca tinha feito procedimento estético. Tinha muita gente mesmo com medo de fazer a depilação. Nossa, quando eu fui ver que realmente a maioria das pessoas, a maioria do mercado estava ali com medo de realizar um procedimento, que imagina, principalmente os homens, né? Que tem ali a questão de se depilar, de retirar a barba, de fazer um procedimento que é doloroso, fazer a região de costas, peitoral, por exemplo. E nossa, é doloroso, não vou, não quero, porque dói. E não vai. Mulher ainda é mais corajosa, mas homem morre de medo de fazer epilação. Então, quando descobre que é possível sim fazer epilação sem dor, aí que é melhor. É assim, né? E a hipnose foi fazendo nessa questão de transformando ali a vida das pessoas. Olha, Lu, sim, faço sim. Então, quanto mais você tá ali, né, mudando a vida das pessoas, atuando ali na questão emocional delas, então você consegue fazer também controle da ansiedade. Por consequência, quando você vai fazer isso, por consequência você acaba ali atuando de várias formas possíveis. E as pessoas veem e gera valor nisso. Então, para deixar claro aqui, né, a hipnose, no conceito aí da epilação, na nova modernidade. Outra coisa, gente, para quem não acredita que é possível realizar uma epilação sem dor, existe um método hoje que é inovador e que pode mudar a vida de muitas pessoas. E aí, quando eu resolvi montar a questão, por que eu resolvi, né, ensinar
Olha só. Oh, Mary, obrigada. É verdade. Porque no último curso de epilação que fiz, a professora falou que não podia. Não podia o quê, amor? Coloca aqui pra mim, por favor. Lu, eu não entendi a sua pergunta. Coloca aqui pra mim, por favor. Ah, sim. Olha só, Lu. Tem uma questão que é de como é que chama? De um artigo da Anvisa. Só que eu ainda estou estudando esse artigo da Anvisa. Essa questão de fazer barba, se pode ou se não pode. É porque tá lá falando a questão lá da RDC, lá o artigozinho tá falando o seguinte, que no ato de auto se depilar, tá? No intuito de se depilar. Isso, e podia depilar barba, que na verdade é isso que eu tô buscando exatamente, entender se realmente a epilação de barba só é feita por profissionais ou que é na questão dos rótulos do produto, que tá lá. Não é permitido o uso com finalidade de se barbear. Só que o se barbear tá num conceito, eu quero entender isso. Então eu vou ver com uma colega que é da vigilância direitinho para ver se realmente, né, se é auto se depilar, a pessoa mesmo realizar o procedimento, porque realmente tem muitas pessoas que fazem, né, a autodepilação, ou se é exclusivamente para profissionais, porque realmente o profissional ele entende ali a questão da direção do pelo, a questão da aplicação, técnica, tudo certinho. Então é o que eu quero buscar ali de fato, e aí eu só vou trazer para vocês quando realmente eu tiver ali a absoluta certeza que tá falando o que realmente tá ali dito na direção, tá? Pronto, questão que muita gente me pergunta também. Nossa, mas será que não dá para usar outra coisa a não ser hipnose? Né? Acho hipnose muito... Nossa, hipnose, sim, né? Quem aqui conhece o Pyong do Big Brother? O Pyong realizou uma técnica que foi da visualização, tá? Então, ele pegou lá um participante do programa lá do Big Brother e ele colocou a menina para ver o filho dela que estava longe, ela estava com saudade. Gente, aquilo é verdade, mas ela só pode ser acontecida se você tiver um estado extremo de emoção. Então, se você tiver uma emoção muito elevada, você consegue, né, transmitir ali aquela questão, né, a visualização. A hipnose ela se torna tão profunda que você chega a visualizar mesmo a olho nu. Mas, por consequência, você consegue transmitir ali num procedimento que é imaginativo, tá? Você coloca a pessoa para imaginar. E realmente, quando ela mesma, a pessoa, né, o próprio cliente, ele consegue acessar as memórias dele e ele consegue anestesiar a pele dele, a região. Por exemplo, pode anestesiar toda a região íntima? Pode anestesiar toda a região íntima. Costas, perna, axila, mento, buço, sobrancelha, rosto, enfim, o que a pessoa quiser. Pode anestesiar o corpo todo? Pode anestesiar o corpo todo. Inclusive, se não fosse inventado a técnica de epilação ou a técnica de anestesia química, seria essa utilizada hoje. Então, inventaram a técnica de anestesia química e hoje, né, inclusive, hoje só pode ser utilizada por médico, né, a anestesia química, que é aquela que você toma, no caso da RAC, que você toma, inclusive na RAC, na
coluna vertebral, justamente onde tem bastantes estímulos dolorosos ali, que causam, né, receptores de dor, bastante ali emitindo esses sinais, são muito rápidos. Então, ao mesmo tempo que eu pego aqui e dou uma beliscada, ao mesmo tempo que eu sinto a dor. Então, por consequência, você consegue, sim, anestesiar ali. Dentro do processo, fazer, por exemplo, os mais pedidos que eu tenho hoje, assim, mais, são região íntima, que realmente é muito suportável fazer. E foi o que fez ter muitos outros clientes que nunca tiveram feito nada, nenhum procedimento estético, nenhuma epilação, nada na vida. Porque simplesmente morriam de medo de dor. E aí foram porque fulano fez, aí fulano teve a experiência, aí contou para todo mundo da família que existia isso, que nunca tinha ouvido falar, e aí contou para todo mundo da família o que aconteceu, né, gente? Olha só, quando eu fiz o curso, que eu fui fazer lá o teste, né, fui fazer logo a primeira vez, aí eu fiz numa cliente, que ela trabalhava em uma clínica. Imagina só o tanto de meninas que tinha lá. E aí eu fiz lá a epilação nela, na amiga dela. Primeiro eu fiz na amiga dela. Quando eu fiz na amiga dela, ela foi, que a amiga dela nunca tinha feito na vida. E ela foi lá só pra dar risada da cara da menina, porque a menina ia gritar. Aí quando ela fez, que ela tava lá com o olho fechado, que tem até aqui nos meus stories, né, que a pessoa fecha os olhos ali, e aí eu fui lá fazendo a epilação dela. Menina, não tá sentindo nada, e eu tô aqui parada só esperando ela começar a gritar pra dar risada, e ela não tá sentindo nada. Já é mesmo, ela não tá sentindo nada, E aí eu fui lá, aí quando a gente terminou tudo, que eu fui lá, fiz ela acordar, abrir os olhos, quando ela acordou, ela, menina, você sentiu alguma coisa? Eu fiz, não senti nada. Aí ela fez, não acredito, eu tô aqui nesse tempo todo só esperando você começar a gritar pra eu poder mangar da sua cara. Pronto, aí ela fez, viu o resultado que era, porque cada pessoa é diferente, tá? Então, quando ela viu o resultado que era, ela começou a contar ali para as outras meninas. Isso foi no final de semana, isso quando foi na segunda-feira, nossa, eu era famosinha de Alagoinhas, eu era famosinha da minha cidade, porque as meninas começaram a contar de uma pessoa para outra que realmente não acontecia. Ô, Lu! Obrigada, Lu! Lu é minha fã, olha, Lu, que bom! Então, aí eu comecei a contar, né, ali, nossa, meu Deus do céu, que maravilha! Fazer ali a remoção, fazer a depilação ali das meninas. E aí, por consequência, eu fui fazendo e cada vez mais ia aprimorando. E aí começou, né? Porque uns dava certo, porque que outros não dava certo. Então, umas pessoas não sentiam absolutamente nada e outras pessoas diminuíam a dor. Elas sentiam, só que bem pouco. E aí eu fui buscar, porque eu não sou desse tipo que aceito o não. Eu tenho que buscar uma solução, porque eu quero que todo mundo faça e não sinta nada. E aí comecei a buscar, comecei a estudar, comecei a trazer mais coisa. E aí consegui fazer com que as pessoas não sentissem. Comecei a perceber nessa questão de personalidade, questão do porquê que as pessoas não sentiam, porquê que elas realmente sentiam. Olha só, Lu. Olha, SP, legal. Legal, as meninas. Beijão aí para as meninas de São Paulo, de Minas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, para as meninas também aí do Distrito Federal, da Bahia também, a galera daqui de Alagoinhas, um cheiro. Então, gente, com consequência, né, quanto mais ali fosse realizando, e hoje realmente tem clientes, inclusive tem aqui um depoimento de uma cliente minha,
que quando ela me viu, eu comecei a postar no Instagram e no Facebook. E ela me disse que me conheceu no Facebook. E ela não acreditava. Quando ela chegou aqui, ela não acreditava que realmente fosse possível realizar a epilação sem dor. E aí ela veio, mesmo assim, veio para fazer a epilação. E aí no dia que ela chegou aqui, ela estava meio nervosa ainda. Então a gente sentou, conversou, fiz toda a anamnese com ela, fiz todo o procedimento nela. Quando ela deitou, que eu fiz fecha os olhos, ela fechou os olhos, eu consegui fazer a depilação dela todinha, gente, todinha. E ela morria de medo de fazer, porque ela já tinha passado por um trauma. A menina fez lá, não sei como, e acabou deixando ela toda traumatizada com a questão da epilação. E ela fez morrendo de medo. Aí quando a gente terminou o procedimento, que ela fez lá fez a remoção, fiz o tratamento com ela, nossa. Gente, você não tem noção de quantos clientes ela me traz. Todo mês ela me traz uma amiga e até faz aposta. Olha, se não doer, você paga. E é assim. Aí às vezes é a colega que vai pagar o dela e o da colega. Aí, poxa, não, é porque a gente fez uma aposta. Fiz, olha, legal, vou fazer isso com as meninas, dessa dica. Olha, vocês podem fazer uma aposta, trazer aí a colega e olha, se não doer, você paga. Você já vai ganhar uma epilação grátis naquele mês, trazendo a amiga que vai pagar mesmo. Então, foi acontecendo, né, gente? Foi trazendo, foi surgindo mais clientes, foi surgindo várias pessoas, né, muitas por indicação, porque passavam por aquele procedimento, via que não doía, via que não tinha nada, né? E voltava com certeza, e indicava para mais pessoas, para a família, amigos, pessoas do trabalho. As meninas da Clila mesmo, olha eu fazendo a propaganda aqui, ó. Vieram quase todas as meninas de lá para fazer. E mesmo assim, nessa época que eu comecei, eu atendia dentro de casa. Então, atendia na residência, dentro de um apartamento. Mesmo atendendo em um apartamento, eu tinha ali, atendia várias clientes com epilação sem dor. Porque vinha a galera trazendo uma de indicação da outra. E aí vinha surgindo e eu ia realizando ali. Foi quando me deu mais liberdade de poder sair aqui de dentro de casa, do ambiente, porque eu comecei a atender muitas pessoas e já dava, né, para eu poder ter um cantinho fora. Então foi o que aconteceu. Olha só, Lu perguntou o seguinte: você faz a anamnese só na primeira vez ou em todas as vezes? Lu, eu faço aquela anamnese completa na primeira vez que a pessoa vem. Das próximas vezes, eu faço a avaliação e algumas perguntinhas, porque olha só o que aconteceu. De um cliente que eu tenho, e foram acontecendo algumas coisinhas com relação a isso. Então, eu fazia ali a anamnese da pessoa e beleza, das próximas vezes eu só começava a realizar ali o procedimento, fazia a avaliação normal física e via o que estava precisando ou não, e ali eu entregava para elas. Só que aí eu descobri uma coisa: quando você faz a anamnese várias vezes, você sabe o porquê que aquilo está acontecendo. Então, eu já peguei algumas clientes inclusive que tomaram a vacina, clientes que estavam tomando medicação de uso controlado, clientes que estavam tomando antibióticos e aqueles para alergia, que eu esqueci agora o nome. Tomando ali a medicação para alergia e tal, e começaram a desenvolver o que na pele? A pele começou a ficar desidratada e o pelo também, porque se elas realizavam um procedimento que era o uso da hipnose e já tinha um ano que as meninas já estavam fazendo, e estava tendo ali totalmente o efeito, a pele já estava bem hidratada, o pelo já estava bem hidratado, com facilidade para sair, e de repente começou a surgir o pelo parecendo
parecendo que tinha feito de gilete, sabe, um pelo mais grossinho? Então eu comecei a observar esse padrão em algumas pessoas. E aí quando a gente começava ali a conversar, porque eu tô tomando medicação não sei o que lá, porque eu tô tomando antibiótico, porque eu tô tomando isso, porque eu tomei injeção. E aí quando eu comecei a avaliar essas pessoas, eu não olhava só a região que eu estava epilando, eu comecei a olhar o corpo todo delas. E aí eu notei que o corpo inteiro estava desidratado também. Aí estava lá descamando, o corpo estava todo ressecado, a mesma coisa. E aí comecei a notar esse padrão das pessoas e comecei a fazer ali a avaliação. Então, olha, hoje mesmo surgiu essa cliente, ela já tem 1 ano e 6 meses comigo, agora em junho. E a gente fazendo ali o procedimento, eu comecei a avaliar. Aí ela chegou lá e o pelo dela tava parecendo que tinha feito de gilete. Ela fez, olha só, Jo, nossa, tô com a sensação, parece que cresceu até mais rápido. Eu fiz, é mesmo, deixa eu dar uma olhada aqui. Comecei a avaliar o pelo dela, a pele dela tava desidratada. Aí comecei a olhar ela. Do nada, aí a gente conversando lá, ela começou a falar, né, olha, eu tô tomando até um anti-histamínico, né, para alergia, o remédio da alergia também. Eu fiz, olha, eu vou passar aqui a lavanda e a lavanda vai te deixar o dia todo relaxada, viu? Então você vai ficar aí o dia todo com sonolência, então é por conta da lavanda. Ela fez, vixe, eu tô tomando um anti-histamínico também, tá me deixando muito com sono esses dias. Aí eu fiz, menina, então, com certeza, né? Olha o padrão, o anti-histamínico, medicação, então vai fazer ali a questão, lembra a linfa, todo aquele procedimento ali de drenagem, né? São linfonodos, os canais ali estão entupidos, então desfavorece ali o processo. E aí, olha só o padrão, pronto, vamos observar. Ela fez, vixe, Jéssica, realmente, o meu filho também que tá tomando o anti-histamínico e já tem 15 dias, e foi com 15 dias que começou a surgir. Aí ela fez, vixe, é mesmo, já tem 15 dias que eu tô tomando o anti-histamínico, meu filho tá com a pele, os braços todo encaroçado, tá com a pele, então o filho dele faz procedimento nenhum, né, um menininho pequenininho, acho que tem 6 a 7 anos, e aí ele também tá com a pele toda por isso, né, eu fiz, então vai aumentar a ingestão de água e vai hidratar bastante a pele. Então, todos os dias você vai hidratar a pele dele, porque é reação, né? Você toma uma medicação e a medicação, ela acaba ali retendo mais líquido, e quanto mais ele retém o líquido, né? Lembra que a nossa pele é o último órgão a receber água, então muito mais, né, chance que você tem ali da remoção, de perder água, perder líquido. Então, por consequência, né, gente, eu acabo sempre repetindo ali o processo, né, o procedimento que é a anamnese. Por mais que eu faça a avaliação ali, a questão olhando física, eu também faço as perguntinhas, porque sempre são as perguntinhas que vai exatamente chegar ali no ponto certo. Então, a questão também da vacina, mesma coisa. Comecei a perceber de clientes que tiveram tomado a vacina, estava com a pele desidratada. Não é só para quem passou pela reação mais intensa mesmo, mas as demais normal. E ali desse procedimento, então só a questão mesmo de fazer a avaliação sempre para a gente poder identificar, né, por que tá acontecendo as coisas e como é que a gente vai tratar. Então toda vez que faz a avaliação antes, cliente passou, chegou, faz a avaliação novamente, porque assim você vai ter ali o resultado dos seus atendimentos. Você vai saber o que você vai usar. Até mesmo porque existe medicação ali que às vezes não bate com o que você vai usar, não é verdade? Então, quanto mais você sabe o que você está usando, quais são as restrições de uso, se é um medicamento controlado, se a pessoa está ali ou está com diabetes ou qualquer problema, tá? Gente que está descontrolada, você precisa saber. Às vezes sua cliente fez uma anamnese com você em 2015. Daqui pra cá ela já teve uma série de doenças. E você precisa
tá renovando. Ou até mesmo você fez hoje e aí mês que vem, vamos supor, ela teve alguma outra recaída, ou surgimento de alguma doença, alguma coisa, por consequência também. Então, é necessário fazer a anamnese mais de uma vez. Sempre que o seu cliente for, claro, né? Você vai fazer sempre essa anamnese. E ali, questão de observação. Então, feito isso, faz ali exatamente os protocolos. Tem dicas aqui de protocolo para você finalizar. Esquece a argila. Gente, o pessoal adora botar argila depois da epilação com tanta coisa, com tanto recurso legal para utilizar. A água termal tem o mesmo benefício. Tem oligoelementos, tem minerais, tem vários ativos que vocês podem estar utilizando e não usa. Tanto de produto que vocês têm e não usa. Não é assim? É sempre assim. Quanto mais procura. Tem alguma pergunta sobre hipnose? Gostariam de fazer? Gostariam de tirar as dúvidas? Vai ficar pronto, gente. Olha só, campeão. A pergunta campeã que eu recebo, que é o seguinte: a pessoa fica preso? Ou então, se eu vou ficar preso ali para sempre? Meu Deus, imagina só. A pessoa, hoje eu não vou dormir, porque eu tenho medo de não acordar amanhã. Então, não é uma questão, você vai ficar preso ali no sonho, não, tá? No transe, não. Então, a hipnose é isso, ela é liberdade. Então, você pode sim realizar o procedimento, tá ali em transe, e no momento que a pessoa quiser ela pode acordar até durante o procedimento e fechar o olho de novo. Não necessariamente ela precisa estar com o olho fechado, mas é legal, pode abrir o olho, pode conversar com você até. Então, é um processo mesmo. Tem muita gente que morre de medo, inclusive eu não vou poder contar aqui, senão o Instagram vai me bloquear, né? Porque surgiram aí esses mitos, mas esses mitos já vêm de muito antigamente, gente, por interesses, tá? Então, por conta de interesses, foram implementando mitos na mente das pessoas, e por isso a gente ainda tem muitos mitos aí na nossa mente por conta da hipnose, que a hipnose vai fazer isso, vai acontecer que a pessoa vai entrar vai dormir, nunca mais vai acordar, ou que pessoas vão comandar a mente de outra pessoa, só se ela quiser entrar no processo, tá? Não tem controle de mente, tem auxiliar, é a pessoa ajudar dentro do processo. Tem outra coisa, tá? Jéssica, é possível uma colega vir olhar o meu procedimento e pegar? Gente, já aconteceu isso, né? De pessoas, de colegas mesmo de profissão, tá? Querer pegar o procedimento, aprender só sentindo ali no passo a passo, querer saber como é o passo a passo. E aí, eu sinto muito porque ou a pessoa se entrega ao processo ou ela presta atenção no que você está fazendo. E as duas coisas não dá. Então não tem como a pessoa aprender, chegar aqui. Me ensine como é que faz isso aqui em 5 minutos. Ou como é que você vai falando, como é que você vai fazendo, como é que você vai agir. Ou a pessoa entra no processo ou ela presta atenção no que você está fazendo. As duas coisas não dá certo. E aí já tiveram. E eu sinto muito porque não deu certo pra pessoa ali ver ou sente. Saber como é o passo a passo. Eu vou lá só pra saber como é que ela faz a hipnose. Será que dá pra ver? Será que dá pra saber? Não dá. Que é aquela coisa, ou você dorme ou você fica acordada, ou você assiste a missa, ou
ou participa, né, da reza. Então, as duas coisas não dá certo. Já tive, sim, pessoas assim. Eu vou saber como é, será que é assim? Você passo a passo falado assim, passo 1, 2, 3, 4, 5, 6, não é assim. A pessoa precisa entender o porquê cada passo, senão ficam coisas muito aleatórias, tá? Inclusive, se a pessoa não entrar no processo, ela simplesmente só diminui a dor, ela não elimina a dor, entendeu? Quanto mais a pessoa entra no processo, fica anestesia geral. Não tem como a pessoa tomar anestesia geral e ficar acordado. Ou ela toma anestesia geral ou é anestesia ali, né, local. Então, quando a pessoa ela tenta prestar atenção no que você está fazendo, se torna anestesia local. Ela simplesmente só bloqueia ali os sinais que são locais, né, mais ou menos, e ela fica ali tensa, tentando entender o que é que está acontecendo e ela apenas diminui a dor, mas para ela entrar no processo, ela precisa. Pode sim, pode eliminar a dor na epilação, né? Graças à hipnose. Gente, graças à hipnose. Procedimento que pode eliminar a dor durante a epilação, bloqueando canais receptivos, sensoriais e estimuladores de dor e fazendo com que a pessoa relaxe durante o procedimento. Você retira todos os pelos e outra coisa, favorece muito a retirada de pelo, até os pelinhos menores, pelos com mais dificuldade de remover. Tudo isso, todos eles saem com facilidade ali na hora da remoção dos pelos. E ali, né, tem sempre. Tem profissionais que pedem, né, passo a passo, por escrito. Gente, se desse para escrever, eu fazia um livro. Aprende sim, qualquer pessoa pode aprender a técnica. Inclusive, eu tenho alunas que nunca realizaram nenhum método de epilação ou epilação do zero e estão realizando a técnica. Então, é possível sim realizar a técnica. E, inclusive, em 10 minutos. Que é a técnica expressa agora, que é a mais rápida. Que é você ensinando ali a pessoa como relaxar. E fazer. E não precisa ter graduação, não precisa ter nível superior para realizar a técnica, tá? É uma técnica natural, qualquer pessoa pode realizar. E outros cantos, e vamos mais. É possível. Outra coisa, será que a pessoa vai ficar anestesiada por muito tempo, ou para sempre, ou não, gente, é só naquele momento mesmo que você está realizando o procedimento. Então, depois que você termina o procedimento, volta tudo normal. Se consegue. É que nem aquele momento, sabe o que é? Que eu costumo dizer, o que os olhos não vê, o coração não sente. Então, se a pessoa não vê, outra coisa, a timidez, a questão do medo, tudo isso você consegue eliminar ali naquele momento, no início, porque a pessoa chega, né, cheia de ansiedade ali no momento que vai fazer, que vai acontecer, que vai doer, que vai isso, e quando você rebaixa todo esse fator crítico dela, que é o que? A crítica é o nosso pensamento, é a tomada de ações, o que é que você vai fazer hoje, se você vai tomar café com leite ou sem leite, se você sabe todas essas decisões, se você vai pela rua direita ou vai pela rua esquerda, se você vai seguir reto ou vai parar, se você vai pegar hoje aqui na colher ou não, se você vai comer ou não, todas essas ações
são determinadas pelo nosso fator crítico. E aí, quando a gente rebaixa ele, a gente deixa o nosso subconsciente atuar, que é a parte onde a gente tem ali as nossas memórias. As nossas memórias tem ali, né, aquela memória ali de um procedimento, de uma anestesia, tem uma memória de dormência, tem ou a memória, nunca tomei anestesia, então como é que eu vou saber? Né, já ficou dormente, ou já colocou a mão no congelador, ou já fez algum outro procedimento parecido, então você consegue sim fazer. Então é possível, é inovador e é possível sim. Foi quando eu vi, gente, vinha um monte de coisa assim, de anúncios, de coisas falando sobre hipnose. Quando eu fui ler, que eu vi a possibilidade, então na minha mente era possível sim. Quando eu experimentei o fato e que eu fui lá utilizar o método e que eu fui lá, né, questão aperfeiçoando cada cliente, eu fui tendo resultado, os clientes foram indicando para mais clientes, eu fui tendo mais resultado, então foi a melhor coisa, sem dúvida, para quem me conhece lá desde da época lá de 2018, para quem me conhece agora, foi um avanço, foi uma decolada enorme. Porque é diferencial, você tem que buscar se diferenciar do mercado. E enquanto eu estava lá indicando para as minhas colegas também, vamos fazer, ninguém queria fazer. Não, porque não vou fazer não é muito caro, não tenho como, não vou poder, não sei o que. Então, hoje em dia, quer, depois que vê resultado, né? É sempre assim, as pessoas não querem passar pela prova. As pessoas só querem o resultado. Então, acabou que eu me tornei única na minha cidade, alisando. Mas chamei várias pessoas que fosse ali fazer. Por quê? Gente, se diferenciar é algo que você pode, sem dúvida, cobrar o valor que você merecer, tá? Não é aquela questão de você, poxa, não vou poder, não posso cobrar isso porque ninguém vai pagar. Eu também achava isso. No início, quando eu fui precificar meu valor dava uma área íntima. Até hoje eu lembro, quando eu batia lá as contas do tanto que eu tinha investido, do tanto que eu queria investir, que eu colocava lá na minha continha de precificação, dava uma média de R$78 e pouco em uma fração, em 40 e pouco. Então eu fui lá e arredondava para 80. Mas a minha mente dizia que estava caro, que eu deveria colocar 50, que eu deveria colocar 60, mas a conta não fechava, a conta não batia, não dava certo. Se eu realmente quisesse, né, ter resultado, se eu realmente quisesse investir ali, eu tinha que botar esse valor. E aí eu fiz lá, coloquei o valor e foi. E foi, gente, foi. Atendi muita gente, né? Só o mês de dezembro, em 9 dias eu atendi mais de 50 clientes em 9 dias. Então, hoje em dia eu maneirei, pelo amor de Deus, é porque quando a gente tá naquele alvoroço todo, quer atender todo mundo, quer fazer tudo, e aí o corpo, ele cansa, ele não aguenta. Se eu atendo homens também com essa técnica, sim, atendo sim. Atendo homens, inclusive tive um cliente agora que, chorou. Por quê? Chorou assim, ele foi fazer um procedimento, ele fazia, a primeira vez que ele fez comigo, ok. Aí depois, eu não podia fazer no dia que ele podia, porque ele trabalha viajando, trabalha muito tempo fora, e aí quando ele fala que vai, tem que ser naquela hora, e aí eu não podia ser naquela hora, eu tinha que marcar
Então, outro dia não tinha vaga. E aí ele foi em outra pessoa. Nossa, quando ele voltou, no outro mês, foi chorando. Nossa, Gel, que arrependimento eu fui lá. E aí contou lá, né, a história, que eu não vou poder contar aqui pra vocês. Mas é assim, gente, a pessoa vai, depois que ela descobre que não tem outro igual, não vai, não fica. A conta não fecha, não bate, né? E a pessoa realmente, os clientes, eles fidelizam, os clientes ficam e eles querem, lógico, né? Se você quer realizar um procedimento diferenciado, então atendo sim homens, atendo mulheres. É assim, né? Tem clientes realmente só liga na hora, que é na hora, né? Já tive outra cliente assim também, que, nossa, se arrependeu tanto. Ela, Gel, eu não tive como falar com vocês, eu não tinha horário para me atender, eu fui fazer com outra pessoa, me arrependi tanto. Nossa, doeu tanto. Que as pessoas têm que entender assim, porque já tem um certo tempo comigo, aí não dói mais, não dói mais comigo. Não quer dizer que se você for fazer com outra pessoa não vai doer. É hipnose, gente. Vai entender a mente. E aí ela já tem muito tempo comigo, e aí eu não tinha horário. Aí ela foi fazer com outra pessoa e aí depois ligou arrependida. Nunca mais na minha vida eu vou fazer com outra pessoa. Vou espero até o dia que você puder. E aí eu vou lá e faço. Tudo bem, a gente faz. Mas realmente tem clientes que realmente, né? E aí tem que esperar realmente o tempo que tá ali disponível. Mas tem que dar. E tenho também, né, a questão de você colocar ali, né, clientes. Dá para cobrar mais barato, dá para você atrair clientes pagando mais barato, depois eles fidelizam com a técnica mais cara. Tenho. E assim coloquei hoje até essa estratégia aí na live de 6 horas, que foi a live anterior, que falando sobre essa estratégia, né, que dá para você colocar ali a questão cobrar um preço mais barato num serviço simples, mas que você possa agregar no serviço simples, tipo uma água saborizada, uma coisa que você não tenha custo, mas que você traga ali um mimo para o seu cliente e você acaba transferindo ali aquele cliente que só vai buscar para você uma promoção, por exemplo. Lógico, gente, eu gostaria de ter uma promoção. Vocês não gostam de promoção? Então, como eu falei lá na live de mais cedo, que a gente precisa educar o nosso cliente de que a gente tem um potencial, um diferencial, que a gente oferece serviços de qualidade. Então, se você oferece serviços de qualidade, lógico, você precisa falar para ele, mostrar e ensinar. Lá embaixo tem, lá no vídeo anterior, depois dá uma assistida, se não assistiu, falando sobre isso. Essa questão de você estipular aí a questão do seu marketing, ensinar as pessoas que você tem um diferencial. E ali vocês vão atuando. Gente, se eu perguntar para vocês se hipnose é mito, vocês acreditam? Vocês me respondem o quê? Hipnose não é mito, não é isso? E outro fator, e foi o que me fez, gente, que é outra questão, né? Eu nem... Pronto, isso mesmo. Hipnose é real e ajuda muita gente. Muita gente mesmo. É verdade, é real. Só... E outra coisa, quando você passa, você experimenta, você sente o processo, é incrível você conseguir
mesmo se autoanestesiar também é incrível. Isso é um procedimento que você pode fazer o tempo inteiro que precisar. Né? Inclusive, quem me vê aqui, ó, tocando aqui nas lives, quando eu tô aqui com aquela dorzinha que eu não quero nem lembrar dela, que ela tá escondida, ela tá guardada aí, deixa, ó, bem pra lá, tô aqui controlando. Às vezes é mais difícil tá aqui prestando atenção e controlando ao mesmo tempo, mas dá pra fazer, dá pra controlar a dor, qualquer procedimento, em qualquer momento, tanto a sua como de qualquer pessoa. Às vezes você vai num evento, aí eu vou no evento, gente, eu sou o anador da família, misericórdia, falando nisso de realizar o procedimento de controle de dor. Ai, tô com a dor nas costas, ai, tô com a dor não sei aonde, ai, tô com a dor não sei aonde. Menino, aí todo mundo quer que eu saia tirando dor. É mesmo, anador da família aqui, ó. E fazendo, né, gente, e tendo ali, quanto mais resultados vocês vão oferecer. Se quiser, coloca aqui alguma dúvida que tem, que eu respondo sim, com o maior prazer. Então, se tiver dúvida, coloca aqui a respeito da epilação sem dor, da hipnose para epilação. Hoje a técnica nova, diferenciada e que vai ser aí para os próximos anos, né? Inclusive, foi o que me proporcionou, gente, a utilizar quando eu estava lá estudando. E tem até um dos mestres, né, da onde eu fiz o curso de quem fez o curso, tá? Porque eu não fiz diretamente com o cara, porque o cara já faleceu, acho que em 2016, 2017. Então, eu nem conheci ele ainda. Mas, assim, o Gerald Caio, que é o seguinte, ele foi um dos discípulos de um percussor lá que desvendou lá uma das séries da hipnose. E ele fez o seguinte, quando ele descobriu, ele pegou todos aqueles ensinamentos e ele passou para diante. Então, se eu não passar para diante, infelizmente, só eu vou ter epilação sem dor. E se Deus livre eu morrer, acabou. Inclusive, muitos clientes meus me perguntaram isso. Já, por que você vai ensinar? Por que você vai ensinar as pessoas a fazerem isso? Você vai dar o seu, sua receita? Não. Seu pão, vai distribuir o seu pão, um negócio assim, né? Por que você vai fazer isso? E aí eu simplesmente, gente, realmente, né? Se eu for hoje, acabou. E aí é tão legal você fazer algo que vai perpetuar. Então, eu descobri algo, aperfeiçoei e quero que depois que eu morrer, eu quero que continue, que perpetue. Eu quero que outras pessoas tenham, né, consigam desenvolver ou até mais, né, consigam melhorar mais. Imagina, a minha irmã resolve me ligar agora. Olha só, a hipnose para epilação, ela precisa ser mais rápida. Então, tem hipnose para epilação, é diferente de hipnose para dor de uma forma geral. Por exemplo, quando os hipnólogos lá, eles realizam um processo lá para dor mesmo, esse processo ele demora, tá? Ele demora algumas horas para ser feito, é um passo a passo, tal, é uma anamnese, demora 3 horas para fazer a anamnese, ou até mesmo a tarde inteira para fazer a anamnese, ou amanhã. É um processo muito longo, muito demorado. E eu não tinha esse tempo todo para realizar o processo. Então, o que foi que eu fiz? Eu fui pegando os pontos
e fui trazendo para a epilação, porque eu não tenho 3 horas, eu não tenho um dia todo. Imagina só, eu fazer uma virilha de manhã, uma virilha de tarde. Seria impossível trabalhar assim. Ou eu teria que cobrar muito mais caro para poder realizar esse procedimento. Então seria muito melhor a pessoa fazer uma definitiva do que fazer uma epilação ali com cera. E aí eu fiz o seguinte, fui trazendo ali todo esse processo, né, pegando e resumindo desse processo, pegando ali elementos e fui trazendo para a epilação sem dor, entendeu? Então ela se tornou um pouco diferente da hipnose para dor de forma geral, porque eu consegui pegar ali elementos e fazer com que 3 horas se tornassem 10 minutos. Para a gente poder realizar, porque senão não dava certo. Não tinha como ali você trabalhar várias horas no dia, atender várias pessoas no dia, realizar o mesmo procedimento. Então, cada vez mais eu fiz técnicas que me facilitavam o meu procedimento. E aí, cada pessoa que eu atendia, eu fazia uma espécie de avaliação, né? Como se fosse ali fazer um artigo mesmo, científico. Então, eu pegava as perguntinhas ali, como se fosse fazer um artigo científico. Inclusive, tem até um caminho. Em nome de Jesus, vai sair esse artigo, que é a respeito da epilação sem dor. Então, com o tempo, né, eu fui fazendo esse artigo, cada pessoa que saía, eu fui fazendo essas perguntinhas e para poder melhorar. E aí eu via, olha, fulano sentiu isso, deu isso, pensou isso, fez aquilo. Então, comecei a pegar esses elementos e ver que eram padrões, e o que era padrão, eu comecei a simplificar. Nossa, Nete, você falou a verdade aqui, ó. Quem ensina aprende mais, com certeza. Depois que eu fui lá ensinar para as meninas, o que é que acontece? Quando a gente ensina, a gente tem que mostrar o melhor, você tem que entender o porquê das coisas. E eu simplesmente fazia as coisas. Essa técnica mais rápida mesmo, porque eu realizava o procedimento em 1 hora. Enquanto eu estava fazendo, eu estava epilando, então eu fazia tudo em 1 hora. Quando eu fui ensinar, eu transformei 1 hora em 10 minutos, porque quando eu fui ensinar, eu tinha que entender o porquê, eu tinha que entender o mecanismo da mente, então eu tive que estudar neurociência para poder fazer com que as pessoas, para poder entender como era todo o funcionamento com que eu trabalhava, e tudo fez sentido para mim. Putz, foi uma explosão assim de conhecimento. Então, quanto mais eu ensinava, a gente estava até fazendo uma aula semana passada, e ali a gente foi fazer uma aula de aproximação dos olhos. E aí tinha lá o passo a passo, e aí depois a gente faz uma reunião, que é para reexplicar os processos e a gente pegar ali, né, partes e sair desenvolvendo. A partir daí, elas poderem entender mais. E aí eu fiz lá, a gente começou a conversar sobre a aproximação dos olhos. Ela, nossa, já toda vez que você volta, né, toda vez que a gente se reúne aqui, sempre tem uma coisinha, sempre tem um detalhe a mais, sempre tem uma coisa a mais ali pra gente buscar, pra gente aperfeiçoar, pra colocar ali no meio do processo, do procedimento, pra ver o que é que vai, o que é que não vai. Nossa, é muito interessante. Eu fiz realmente, se a gente pegar aqui um tema pequenininho, a gente faz uma live de várias horas. Porque uma coisa só, ela vai envolver milhares de outras coisas ali em questão e, puxa, você sai assim fascinada mesmo de conhecimento. Quando realmente eu vou estudar ali a questão, né, dos elementos ali da neurociência mesmo, por exemplo, que é com artigos, porque a neurociência ela é diferente da hipnose em si. A hipnose, ela tem um modelo como se fosse
como se fosse um modelo mais superficial, como se fosse uma história mesmo, assim, sabe? Uma história de beleza, uma capinha. Só que a neurociência, ela tem um envolvimento muito mais profundo, porque você vai ali entrar na questão do porquê, como é que funciona, como é que a mente trabalha, como é que o corpo, né, se relaciona com o cérebro. E você começa a ter ali, ver que realmente tem pesquisadores, que tem pesquisa científica, e aí você fica fascinado. E hoje em dia eu larguei de correr para estudar. É mais ou menos assim. Eu gostava de praticar atividade física. Hoje em dia a minha atividade física é ler, e principalmente ler artigo, que é difícil pra poxa. Pense, é difícil você ler artigo porque tem muitos nomes científicos ali, e aí você tem que parar para pesquisar, e puxa, quanto mais você lê, mais você quer descobrir, mais você quer encantar, e puxa, é muito massa. Hoje em dia eu adoro ler artigo. É uma coisa muito louca, mas acaba acontecendo sim, né? Você transformar ali, acabar, poxa, eu não gostava de ler. Quer dizer, eu gostava de ler, mas não tão assim, né? Um dia desse. E é tão fantástico, gente. Falar de mente assim, eu fico... eu gosto. É tão fantástico, porque a nossa mente, ela é capaz de aprender tudo, tá? Você nunca pode dizer que você não sabe, se você nunca tentou fazer, se você nunca fez. Quanto mais você aprende, mais você quer aprender, mais a sua mente, ela que se chama neuroplasticidade, tá? Ela se transforma ali em várias milhares de coisas. Eu tinha estudado inglês lá em 2015, 2014, por aí. E eu fiz inglês de conversação. Só que o inglês de conversação que eu tinha era com um professor norte-americano, então o professor falava inglês. E aí eu tinha que chegar lá na sala, que era online, eu tinha que chegar lá na sala e era tudo conversação, tá? O professor falava tudo em inglês e eu não entendia nada. Então eu tinha muita vergonha de interagir com as outras pessoas que já falavam inglês, que eram os outros alunos de outros países e tal, e eu tava lá, poxa, sem falar inglês. Aí eu peguei todos os meus bônus, que tinham aulas particulares, e aí eu fiz todas as minhas aulas particulares com um professor bilíngue, com um professor brasileiro. E aí eu entrava lá, tal, pra fazer a aula. Só que minha aula com o professor brasileiro acabou, e eu tive que voltar para fazer a aula com o professor norte-americano de novo. Só que eu entrava lá na sala, eu ficava quietinha, eu não interagia, não fazia nada, porque eu morria de vergonha de falar inglês errado. Quando foi? Aí eu terminei o curso, né, desisti, joguei lá, abandonei o curso porque eu simplesmente achei que eu não sabia falar inglês, que eu não sabia fazer nada em inglês. Aí eu larguei pra lá. Quando foi um dia desse, eu tava fascinada lendo um monte de artigo e surgiu um diacho de um artigo em inglês. Só que eu não sabia traduzir ele no celular. Aí fiquei procurando, aí me retei, os outros eu consegui, nesse eu não consegui, e aí eu já tava na metade já, e do nada eu não percebi, e eu tava lendo em inglês. E gente, quando eu cheguei lá no final, que eu percebi, eu já não conseguia mais falar inglês, porque eu percebi que eu tava lendo inglês. E aí eu comecei a me bater nas palavras. Aí depois eu voltei de novo e fiz, espera aí, se eu conseguir ler até aqui, quase o final, em inglês, com certeza eu vou terminar de ler em inglês. E aí eu fui lá e consegui. Gente do céu, que incrível isso, eu não acredito. Gente, é inacreditável como nossa mente é. Então, era aquela coisa, eu sabia, mas eu não praticava. Então, como eu achava que eu não sabia, porque eu não tinha praticado, então, tava aquela coisa, poxa. Então, depois disso, realmente, se você nunca fez, se as coisas só acontecem na sua mente, porque na minha mente eu não sabia falar inglês, eu não sabia fazer nada em inglês, eu sabia ler inglês.
eu tinha vergonha. Mas quando você vai ter a experiência ali, a sua mente sabe, a sua mente aprendeu, vivenciou. Então você precisa fazer o quê? Praticar. Se eu praticar o inglês diariamente, com certeza, amanhã eu vou estar falando inglês fluentemente. Mas se eu tiver vergonha, se eu tiver medo de falar inglês, eu vou continuar falando inglês mentalmente. A Net colocou aqui o seguinte: verdade, os artigos são libertadores. Muito, muito. Gente, todas as ideias que eu tenho vêm de artigo científico. Todas. A ideia de utilizar a massagem tântrica na finalização da epilação surgiu de um artigo científico. Então, quanto mais que era a questão, né, das pessoas, a maioria das pessoas buscarem ali a epilação no sentido de prazer, no sentido de buscar autoestima, tal. Então, quando eu vivenciei isso, poxa, a experiência de ler os artigos e de descobrir, né, todos esses fatores, artigo é libertador, com certeza. Leiam artigos. É a minha dica que eu tenho para dar a vocês se libertarem para tudo. É artigos científicos. Então, se hoje qualquer coisa que eu trago tem que vir de um artigo que é mais confiável. Né? Quantas coisas a gente não ouve falando por aí? É tanta informação que a gente acaba ficando sem entender, sem saber exatamente o que é que as pessoas estão falando. É tanta informação que você fica sem poder acreditar se aquilo é verdade ou não. E às vezes você acredita que aquilo é verdade e se dá mal. Por quê? Porque isso aqui é a verdade dita nua e crua. E quando você vai ver ali, a questão que você vê que realmente tem pessoas ali pesquisando, tem pessoas estudando, que tem pessoas tendo resultado, você pega ali e você compara artigo, é libertador, com certeza. Então você consegue ter ali, trazer informação de valor, de qualidade e com coerência verdadeira. Então, nada mais libertador do que artigo. Gente, nossa live de hoje já tá ficando por aqui, né? Senão não vou poder deixar a live salva. Mas vou salvar a live aqui para que vocês possam assistir depois. Tudo direitinho. E comecem, acompanhem. Gente, sempre que diariamente irei fazer mais lives. E eu quero fazer as lives todos os dias, pelo menos às 20 horas. Só dia de segunda e quinta, que serão às 19 horas. Tá? Mas todos os dias eu quero trazer assuntos aqui pra gente poder debater, discutir, informar, tudo às 20 horas. Galera linda, um cheiro. Quer jogar alguma dúvida aqui? Ainda alguma pergunta sobre hipnose pra gente discutir? Net, obrigada pelas informações, é sempre bom, né? É um prazer muito grande informar, é um prazer muito grande. Inclusive, gente, eu sempre gostei de explicar as coisas às pessoas. Sempre, desde criança. E hoje eu tenho o prazer de falar, porque eu já tava sabe aquela pessoa chata, insuportável dentro de casa? Meu marido não entendia nada do que eu falava. Eu tenho o prazer de falar com pessoas que realmente querem escutar o que eu digo, então é muito bom. É muito bom mesmo. Então vou colocar aqui muito mais conteúdos para vocês e vamos lá, meninas, que foguete não dá ré, não é isso?
Cheiro, cheiro. Até mais, até amanhã, se Deus quiser.